Vamos lá então, nosso foco agora, cálculos químicos básicos. Ele em si gosta de fazer quadro, totalmente quadro. Depois, nada Siri, depois voltamos para os slides, tudo bem? Gente, quando falamos aqui em cálculos químicos básicos, vamos lá. Cálculos químicos básicos. Ele tem esse nome justamente porque é a base, beleza? E lembrando que nós temos que primeiro moldar a nossa base e depois vamos avançar. Quando falamos em cálculos químicos básicos, tudo vai se basear no quê? Os átomos em específico, eles possuem massa, certo? A massa, ela é composta por prótons e nêutrons. Então, a massa de um átomo, que ela é representada pela letra A, ela é composta por prótons mais nêutrons. Fechou? Bonitinho? Mas, todavia, entretanto, esses números prótons e nêutrons são números inteiros. Então, o A ele tem que ser um numeral inteiro. Porém, quando se pega lá, por exemplo, o cloro na tabela periódica, ele tem a massa 35,45U. Aí tu pensa, cara, mas essa massa ela não é inteira. É igual carbono. Carbono, a massa é 12,01U. Aí tu já pensa, opa, Rodrigo, é 12. Beleza? É 12,01. Mas ele não é inteiro. Então, qual que é a ideia? Esses números quebrados são os números que constam onde? Na minha tabela, certo? Periódica. Mas por que temos essa relação na tabela periódica? Porque quando falamos que massa ela é prótons mais nêutrons, isso é para um átomo de um elemento químico específico. Quando eu falo cloro, o cloro, por exemplo, eu tenho dois tipos de cloro. Existe o cloro que tem massa 35 e existe o cloro que tem massa 37. O carbono existe o 12, existe o 14 e assim vai. Mas em vez de ficar, por exemplo, opa, quem eu vou colocar, é feita uma relação de média. Beleza? Uma média ponderada. Mas não é isso que eu vou focar agora. É simplesmente você saber que cada elemento químico tem a sua massa tabelada. Aonde? Na minha tabela periódica. Essas massas em específico, elas costumam estar aonde? Na parte superior. Como assim na parte superior? Quando a gente olha o carbono, por exemplo, eu falei que é 12, né? Então, simplesmente é 6 o número atômico, 12 em cima. Se eu olho, por exemplo, hélio, o hélio é 4, 2. E assim vai. Se eu olho, por exemplo, flúor. Flúor é 9, se não me falha a memória. 9, 2, 7, 9. 9, ele é... Agora eu buguei. Acho que ele é 18. Mas eu não vou tirar aqui porque agora eu não lembro de cabeça. Na minha tela não tá aqui. Enfim. Oxigênio. Oxigênio é 6, 16. E assim vai. Mas qual que é o... 6 não, desculpa. 8. Vou apagar ali. Tô na cabeça o carbono ainda. 8. Mas qual que é a perspectiva? Por que é em cima? É um padrão brasileiro ser a massa em cima. Mas a depender da tabela periódica que você estiver utilizando, pode estar embaixo. Minha dica sempre é qual? Massa, só ver que você pega no áudio, certo? Massa é sempre o maior numeral. Então você vai olhar o maior numeral. Opa, você viu lá, tá lá, urânio. Aí tá 92, 238. Qual desses dois é o maior? 238. Então esse daqui é a massa. Então o de cima está representando o quê? O número atômico. Fechou? Rodrigo, por que você está demonstrando isso? Gente, porque simplesmente este numeral ele traz a perspectiva de massa de um átomo, certo? Antes eu destaquei aqui U. O que é esse U? U significa unidades atômicas. Que hoje nós podemos chamar de massa atômica. Mas que tipo de massa atômica? Nós fazemos a relação gramas por mol. Mas por que conseguimos fazer isso hoje? Por conta da hipótese de Avogadro. Por que por conta da hipótese do Avogadro?
Avogadro foi o primeiro cientista a defender que eu consigo relacionar mol com grama, com uma quantidade em específico de uma massa. Ah, Rodrigo, mas e aí? O que é mol? Quando pensamos em Avogadro, pensamos na constante que ele estabeleceu. E aí conseguimos relacionar mol. Mol, a partir de agora, pra gente, você vai tratar que ele, vamos colocar assim, ele é o quê? Um montante. Um aglomerado. Fechou? Um montante, um aglomerado, um conjunto. Mol é isso. É um montante, um aglomerado, um conjunto. Como assim um montante, um aglomerado, um conjunto? Gente, pensa comigo. Se eu falo, por exemplo, uma dúzia. O que significa dúzia? 12. Então, uma dúzia é um conjunto. Um conjunto de quê? 12 unidades. E se eu perguntar quantas unidades tem duas dúzias? São 2 conjuntos. 3 dúzias são 3 conjuntos e assim vai, certo? Perceba que você está trabalhando com um conjunto. Se eu falo bem assim, gente, um milheiro, 1000. Então também é um conjunto, certo? Também é um conjunto. Se eu falo bem assim, gente, um carro tem quantos pneus? Tem 5? 5? Sim, 5. Porque são 4 colocados e um step, né? É para ter 5. Então quando eu penso em um carro, ele é um conjunto onde o qual esse conjunto possui 5 pneus, correto? Então tudo é um conjunto nessa perspectiva. Então esse conjunto ele é diretamente proporcional. Eu posso duplicá-lo, triplicá-lo, quadruplicá-lo. Eu posso dividi-lo por 2, por 3, por 4. Então tudo é uma relação proporcional. E por que eu estou falando sobre isso? Mol é a mesma coisa. Mol é um montante, é um aglomerado, é um conjunto. Fechou? E qual que é a constante de Avogadro? Avogadro, ele não conseguiu determiná-la. Mas, pelo fato de ser a primeira pessoa a defender a perspectiva de que eu posso ter uma relação de moléculas, átomos, íons com massa, outras pessoas, outros cientistas que foram posterior a ele deram a relação de constante de Avogadro em jus a ele. Tipo, opa, poxa, ele trouxe a ideia, ele morreu antes de conseguir determinar, vamos dar essa para ele. Então, simplesmente ficou conhecido como constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. O que? Espécies químicas. Como assim espécies químicas? Que espécies químicas, gente? Pode ser moléculas. Pode ser átomos, né? Neutros, átomos neutros. Pode ser íons. Que quando a gente pensa em átomos, fala átomos, é a perspectiva dele neutro. Quando fala íon, ou ele é cátion ou ele é ânion, beleza? Então, a partir de agora, mol pra gente é o quê? Um montante, um aglomerado. É um conjunto de quê? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, átomos, íons, aglomerado. Fechou? Então, a partir disso, nós agora temos uma relação que é a seguinte. Toda vez, vou colocar bem aqui, toda vez que alguém falar mol agora pra você, você tem uma relação. Que relação é essa? Com a constante de Avogadro, que é quanto? 6,02 vezes 10 a 23, o quê? Espécies químicas. Mas mol não fica só nisso. Mol, eu também possuo a relação com o quê? Massa. Porque Avogadro queria relacionar moléculas, átomos, íons com massa. Então, vou colocar X massa em gramas. Por que X? Porque depende mol de quê? Mol de quê? Beleza? E por último, eu vou colocar aqui um valor que é para um gás na CNTP, que vale 22,4 litros, ou
22,71 litros. Este valor aqui que eu coloquei, por último, ele é o atual. Quando que você vai utilizar ele? Quando a questão falar, use esse. É isso. Quando ela não falar, 22,4 litros, beleza? Rodrigo, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, que é simplesmente 0 graus Celsius e 1 atm, beleza? Por enquanto, anote isso, releia, revise, e aí vamos para a parte 2 desta aula em específico daqui a pouco.